Olá pessoal, boa noite. Boa noite pessoal, tudo bem aí com vocês? Só aguardar o pessoal entrar. Boa noite, Monique. Oi, Ju. Tudo bem? Então hoje nós vamos falar sobre os cosméticos anti-acne, né? A acne é uma disfunção estética realmente muito comum entre nós, né? Eu mesmo, inclusive, tive muito acne na adolescência. E hoje vamos falar um pouquinho do que há de novo. Oi, Lorena, tudo bem? Ana Beatriz, Alê, Thay, Edinara, sempre atenta, né, Edinara? Sara, Ana Beatriz, Leandro Martins, Sarona, Tati, também sempre aí acompanhando as nossas lives. É isso aí, gente. Agora o pessoal entrando, convida aí os amigos para participar da nossa live. Hoje um tema muito importante, extremamente interessante, que faz parte da nossa prática clínica, né? Isso é verdade. É muito comum a gente pegar pacientes com acne em virtude aí do nosso clima. Então tem uma probabilidade muito grande de desenvolver acne nos nossos pacientes, além da questão hormonal. Vamos falar um pouquinho da parte da fisiopatologia e depois, claro, focar na cosmetologia. Tá bom? Aldiana, Aline Queiroz. É isso aí, mas dá mais alguns minutinhos. Giovana. Estamos fazendo um projeto de pesquisa, né? Com os ativos anti-acne, um kit aí para acne. Mônica, Carliane. É isso aí, já temos 28 pessoas. Minha amiga Grazi de Belo Horizonte. Mônica Iacenor. Gina. E vão apertando aí nos coraçõezinhos para mais pessoas conseguir visualizar, tá bom? Aí, pessoal, isso aí. Apertem aí para poder mais pessoas conseguir captar e fazer uma estética mais forte, né? Corpus Clean. Letícia. Que bom que deu certo, né, Letícia? Hilda, Regina, Isa. Então vamos lá, 33 pessoas. Hoje o nosso tema é um tema muito vasto, muito interessante. Então convida os amigos aí, tá? O seguinte, a acne é uma dermatose crônica, extremamente inflamatória, tem esse caráter inflamatório, né? E tem um aspecto não contagioso. Deixa eu só focar aqui. Show. Não contagioso. De modo geral, as acnes, elas realmente têm essa característica de prevalência de todas as raças. Mas realmente nos orientais, essa probabilidade ela acaba sendo menor. E acomete mais homens, principalmente em virtude da questão hormonal. O caráter hormonal fala muito alto, tanto que os adolescentes, né, níveis mais elevados aí de testosterona, geralmente desencadeiam quadro de acne. E mulheres que acabam tomando, né, utilizando aí hormônios masculinos, Decadurabolin, Durateston, uma das características principais de reações adversas é o surgimento de acne, não é verdade? Então isso é uma característica fisiopatológica bem considerável. Pesquisas recentes mostram que em torno de 34% dos adultos entre 35 em torno aí de 54 anos, 55 anos apresentam acne na fase adulta. Essa acne na fase adulta hoje é uma realidade. Então muitas pacientes relatam que apresentam, acho que agora o som ficou melhor. Muitas pacientes, né, principalmente as mulheres, reclamam de acne na fase adulta. Isso é um contexto, é um conjunto de fatores que levam a desencadear isso. Claro que na puberdade, aí no período da adolescência, em torno de 80% dos adolescentes têm algum caso específico de acne. Isso deve ser considerado.
tá bom? Claro, a gente sabe que existe uma bactéria, né, responsável pela produção da acne, que no caso é o Propionibacterium acnes, né, o famoso P. acnes, para abreviar e se tornar mais fácil, que ele é responsável aí pela produção, né, a bactéria que causa todo esse processo inflamatório e muitas vezes extremamente danoso para os seus clientes e pacientes. Porque a gente sabe que a acne ela acaba comprometendo o dia a dia das pessoas, não é verdade? Quem teve acne da adolescência sabe o quanto é constrangedor, muitas vezes até na forma de bullying hoje em dia, né, que é assim empregado o termo, acaba prejudicando a vida social desse adolescente, seja menino, seja homem ou seja mulher também. Então acaba afetando. Tá? A acne também, uma observação extremamente importante que deve ser considerada é a questão do couro cabeludo. Muitas vezes você, profissional, ao fazer uma anamnese de pacientes com acne, deve observar os hábitos de higienização do couro cabeludo e da haste, do fio do cabelo. Porque muitas vezes em cabelos mais finos, né, que acabam entrando em contato com a região frontal, a região do rosto, acaba passando a oleosidade para a pele, consequentemente nessa região frontal, aqui nessa região mais lateral do rosto, acaba desenvolvendo acne. E muitas vezes o tratamento facial não tem tanta resposta como deveria, porque está sempre em contato esse cabelo com o rosto do seu paciente. Então preste atenção nisso, observe esse detalhe, a utilização, por exemplo, de produtos específicos que visam reduzir consideravelmente a oleosidade da face. Tá certo? Então as sequelas realmente elas podem ser extremamente danosas, trazendo transtornos psicológicos, inclusive dificuldades de relacionamento, dificuldades de emprego, né? Então as mulheres de modo geral ainda conseguem mascarar um pouquinho as sequelas de acne, as cicatrizes de acne com as maquiagens. O homem, claro, tem mais restrição em utilizar maquiagem, consequentemente acabam sendo mais expostos, tá certo? Ok, gente? Uma coisa interessante hoje com relação à acne que deve ser considerada é um termo do inglês chamado exposomics. Então, são vários fatores que acabam desencadeando essa acne. Isso tem que ser considerado hoje. Então, por exemplo, a poluição. A poluição hoje é uma realidade, tanto é que existem cosméticos anti-poluição que devem ser utilizados. Aí o Charcoal Powder, que é um produto com ação detox, muito utilizado nos produtos de higiene, também utilizado em algumas linhas aí em máscaras cosméticas. É uma boa dica como anti-poluição. Ele promove um efeito detox. O carvão ativado é usado há anos como antídoto, né, para envenenamento, certo? O que mais? Questão dos medicamentos, a questão do tabaco, níveis elevados de açúcar, a ingesta de comidas gordurosas também pode ser um problema para esse seu paciente e isso deve ser considerado, tá bom? Então, na verdade, a anamnese ela tem que ser global, tá? O estresse e outros fatores causam realmente danos à saúde nesse paciente. Outra coisa extremamente interessante é a chamada acne cosmética. Quem não já se deparou, aí o pessoal da Farmavide Sobral, boa sorte pessoal. Quem não já não se deparou com pacientes que relatam que após a utilização de um determinado produto cosmético, ele desenvolveu um quadro de acne. Esse termo, acne cosmética, foi desenvolvida esse termo foi originado em 1972 pelo Albert Kligman, ele mesmo, o pai dos cosmecêuticos. O Kligman que criou o termo cosmecêutico, que é utilizado até hoje, tá? Então, de modo geral, essa acne cosmética ela já vem sendo estudada há muitos anos. Em 1972 já tinha relatos disso. Então, produtos com características, separei aqui para vocês. Derivados do petróleo, muito cuidado em pacientes que têm tendência à acne. Carlos, como eu sei, olha lá atrás no name do produto, é importante. Produtos com maquiagens excessivas, então algumas bases mais específicas também podem provocar essa questão da acne cosmética, isso aí deve ser considerado. Agentes muito agressivos, porque muitas vezes eu tento higienizar muito essa face, limpo tanto que o organismo percebe o quê? Que a pele está extremamente seca e começa a estimular a produção das glândulas. E aí eu tenho mais oleosidade, desencadeando as acnes cosméticas, tá bom? E ter cuidado também com os sabonetes de pH alcalino, certo? Altamir, prazer. Joira.
Opções para home care. Guarda a pergunta aí, Joia. No final a gente vai ter uma sessão só de perguntas, aí eu tiro sua dúvida, tá bom? Então essa acne cosmética, ela tem que ser avaliada. Então uma boa anamnese vai fazer com que você evite isso no seu paciente. Por isso, Joia, a ideia é o quê? Fazer uma entrevista, uma anamnese sobre a história cosmética do seu paciente. Porque muitas vezes eles utilizam muitas coisas que não deveriam. E aí a gente tem que estar bem ciente da história cosmética. O que é que ele está usando? Sabonete de marca tal, que tipo de agente secativo ele está usando para poder não prejudicar a nossa pele, tá certo? Claro, essa parte da fisiopatologia, de comedões, pápulas, pústulas, tudo isso a gente já sabe, comedões ativos, é uma realidade, principalmente em pacientes mais adolescentes. Muitas vezes paciente fase adulta, ele tem uma acne mais pontual. Lembrar que a mulher tem essa questão hormonal, tá bom? Ok? Eu peço para levar depois... Exato, a ideia é sempre assim, você fazer o quê? A entrevista, a anamnese, e pede para ele levar. Às vezes chega uma necessaire com tantos produtos que você se surpreende, e aí tem problemas com relação aos fotoprotetores também, de caráter sempre oleoso. Os graus da acne específico, né, a gente já conhece, acne com caráter mais de comedão, essa grau 1. Tem a grau 2 que é muito específica, papulopustulosa, certo? Lembrar que nós profissionais aí da estética trabalhamos sempre grau 1, grau 2, ter cuidado, porque a acne a partir do grau 3 para grau 4, ela tende a ser mais medicamentosa e aí precisa de muitas vezes antibiótico específico. Um dos mais utilizados é a doxiciclina de 100 mg, que pertence ao grupo das tetraciclinas, né? Que tem um medicamento muito conhecido no mercado, que é o famoso Tetrex. Então, ter cuidado, porque aí, se precisar de antibióticos, chegar num grau mais elevado, realmente com os nossos tratamentos eu não vou ter um resultado muito efetivo e o paciente fica extremamente chateado, porque a gente não consegue ser efetivo. Tá? Lembrar que realmente ela causa um quadro inflamatório considerável, mais intenso em alguns pacientes do que em outros pacientes. Certo? Agora falando especificamente da questão da cosmetologia. Primeira coisa importante é a questão da higienização facial desse meu paciente. Então não se pode deixar de fazer uma boa limpeza de pele, preparar essa pele específica de modo específico para potencialização com tratamentos específicos. Então uma boa indicação de agentes de limpeza se faz necessário. Carlos, quais são os grupos principais de agentes de limpeza? Aí eu tenho o ácido glicólico, que é muito utilizado, geralmente, pessoal, em concentrações de 10%. Um outro agente que pode ser usado nos produtos de limpeza, inclusive, aí, Jória que perguntou para a home care, o ácido mandélico. O ácido mandélico, ele tem esse caráter bactericida e ele é extremamente efetivo nos quadros de acne. E vocês sabiam que ele pode ser feito em sabonete líquido? Então, uma boa opção. Não é comum, certo? Não é comum utilizar ácido mandélico, mas ele pode ser utilizado sim em sabonetes líquidos numa concentração de 10%. Lembrar que tanto o glicólico quanto o mandélico são alfa-hidroxiácidos, tem um caráter muito hidrossolúvel. Um outro tipo de sabonete que eu particularmente gosto muito é a associação do ácido lactobiônico, eu sempre digo isso em minhas aulas, do ácido lactobiônico, geralmente 2% em concentração, associado com o extrato glicólico de amamelis, 2% também. E você pode fazer na base de sabonete líquido. Vantagem desse produto, ele vai deixar a pele muito sequinha, porque o ácido lactobiônico ele tem essa característica que pertence ao grupo dos biônicos, e o amamelis também, ele funciona como um adstringente, tá certo? Obrigado, Rubevane. As perguntas vamos deixar para o final, certo, gente? Eu tiro todas as dúvidas aí de vocês, tá? Esses sabonetes, como a colega aqui questionou, ele pode ser de uso diário, mas cada paciente tem que relatar ao profissional como anda esse aspecto cutâneo, porque às vezes, qual o hábito? A gente utilizar 1 a 2 vezes ao dia, e aí entra naquela coisa que eu já comentei aqui. Muitas vezes eu acabo higienizando demais, diminuindo a oleosidade demais, e como consequência eu vou ter o quê? Uma pele muito ressecada. Então ela vai responder produzindo mais sebo e causando
mais acne. Então tem que ter cuidado. Se seu paciente ele acha interessante, você observa que ele com a utilização de uma vez ao dia já é interessante, beleza, vamos continuar. Se for uma vez, dia sim, dia não, por que não utilizar? Temos que avaliar cada caso. Então lembrar que o mandélico sempre concentração de 10%, glicólico 10%, ácido lactobiônico em associação com o amamelis, 2% de cada já é o suficiente. É um produto muito interessante que deve ser utilizado. E claro, os produtos com ácido salicílico, né? O ácido salicílico, que pertence ao grupo dos beta-hidroxiácidos, é o mais conhecido agente antiacne do mercado, tá? Claro que eu estou falando aqui de produtos para higienização, tanto profissional quanto para uso home care. Então, em média, esse ácido salicílico, se for uma versão mais home care, eu gosto de uma concentração mais baixa, aí em torno... boa noite, Cátia. Em torno aí de 2%. Se for uma versão mais profissional, cabine, aí ele pode chegar aí até em torno de 5%, até 8%, tá? Avaliar cada caso aí, tá bom? É o que eu considero interessante. Natália. Bom, eu fiz uma listagem aqui realmente dos esfoliantes mais utilizados, os agentes de limpeza. Então não tem erro. Vai nessa temática, você inclusive pode fazer associações, né? A gluconolactona é muito boa, é um esfoliante com tendência à hidratação, mas realmente para acne eu, Carlos, não utilizo. Eu trabalho mais com lactobiônico. Essa fórmula é uma formulação coringa que eu utilizo há muito tempo. Um outro questionamento muito interessante é a questão lactobiônico 2% com amamelis. Aí você bota extrato glicólico de amamelis 2% também. Uma outra característica é a questão dos peelings químicos. Para a acne, a gente sabe que não tem outro jeito. A gente vai ter que utilizar peelings químicos porque a gente precisa atender nosso paciente. E aí entra o grupo dos retinóides, certo, pessoal? Os retinóides aí são muito efetivos. Eu dou uma sugestão a vocês, um novo retinóide que não está sendo tão explorado, mas eu particularmente tenho um peeling extremamente efetivo que é o Granactive Retinoide. E quando em cabine, ele pode ser usado numa concentração de 3%. Granactive é um éster de retinol, ele é considerado um produto cosmético, ele tem uma efetividade super interessante, inclusive ele se liga a receptores a nível de núcleo do fibroblasto. Então, para o adulto jovem, que eu não quero agredir tanto a pele, não quero utilizar, por exemplo, os profissionais aí que trabalham com ácido retinóico, eu posso trabalhar com o Granactive e ter uma excelente efetividade clínica. Agora, lembrar que quando em cabine, ele trabalha numa concentração de 3%. E quando usa o home care, a gente trabalha numa concentração de 1%. Carlos, quais os veículos mais usuais? Eu gosto muito de trabalhar o Granactive numa máscara peel-off. Tá? Então a máscara peel-off, aquela máscarazinha que a gente tira toda de uma vez, a máscara plástica, é uma boa pedida para se trabalhar Granactive. Então nesse adulto jovem, que eu não quero agredir tanto a pele, esse Granactive ele vai atuar como peeling, certo? Inclusive eu posso até associar despigmentantes, que eu já falei isso em outras oportunidades, porque claro, se eu tenho acne, eu tenho cicatrizes de acne, e a cicatriz de acne é considerada uma hiperpigmentação pós-inflamatória. Claro, existem outros ativos hoje, por exemplo, que são usados, como o salicílico, que é aquele clássico, né? O salicílico é o mais utilizado. Lembrar que o salicílico é um produto que ele não é hidrossolúvel, ele é extremamente lipossolúvel, ele tem uma absorção muito rápida, inclusive ele causa um fenômeno chamado de pseudofrust, que é um branqueamento, mas não chega a coagular as proteínas cutâneas, ele só é um pó branco que sai ao toque, a gente sempre especifica isso nas aulas, então é chamado de pseudofrust. Tempo de aplicação para o salicílico, em média aí entre 3% a 5%, mas o ponto de retirada, na verdade, é quando branquear. Quando desce pseudofrust, pode ser retirado o salicílico. O Granactive, como eu falei, eu geralmente trabalho em torno de 50 minutos, 1 hora. E tem também nosso queridinho, o ácido mandélico, que pode ser utilizado. Isso, Jennifer, 1% de Granactive Home Care. O ácido mandélico é um super coringa. Então, como as mesclas étnicas brasileiras, elas causam certa preocupação em fototipo 4, fototipo 5, o ácido mandélico é uma boa pedida, porque ele pode ser utilizado em todos os fototipos, aí numa média, se for um peeling magistral, em torno aí de 20, 25%,
ver a questão do seu cliente, né, da sensibilidade. Ele tem uma característica de ser bactericida, como eu falei, e o mais importante, ele tem uma permeação mais lenta que o glicólico. Então ele não causa essa agressão, como eu diria, essa irritabilidade, né, esse efeito de formigamento que o ácido glicólico causa. Eu particularmente não gosto muito de trabalhar com glicólico, eu prefiro trabalhar com mandélico. Então, em termos de peelings químicos, né, quem está anotando aí as observações, podemos trabalhar com 3 grupos específicos. Os retinoides, e aí a nossa dica de hoje é um retinoide que não é tão explorado, que é o Granactive retinoide, certo? A 3%. O ácido mandélico, que é um arrais, um alfa-hidroxiácido obtido das amêndoas amargas, numa concentração de 20 e 25. Lembrar que o profissional deve ter cuidado, porque o tempo de aplicação dele é importante, que gira aí entre 5 a 10 minutos e ele precisa ser neutralizado. Certo, pessoal? E tem também o ácido salicílico, que tem características próprias por ser extremamente lipossolúvel. Muitas vezes o seu veículo é no álcool, certo, gente? O veículo é no álcool, porque ele é insolúvel em água. E aí ele tem esse cheiro, muitas vezes, um pouco alcoólico, que afasta alguns pacientes, que tem pessoas que não gostam. E aí, claro, concentração. Deve-se trabalhar concentrações mais baixas, 3%, 5%, e ter muito cuidado aí em concentrações de 10% a 20%, porque causa muito desconforto. Como o ácido salicílico ele permeia muito rápido, ele tem esse desconforto devido à sua lipossolubilidade. Tá certo? Então fica a dica aí. E lembrar que eles podem estar associados a despigmentantes. É uma boa orientação a gente sempre associar os peelings químicos a despigmentantes na mesma formulação, muitas vezes, para também a gente trabalhar na hiperpigmentação pós-inflamatória. Certo, pessoal? Seria isso. Claro que a evolução do mercado existe. Hoje existe as nanopérolas, né, de retinol, que é uma boa pedida aí, gente, para quem não conhece. Minha super parceira aí, a Farmavi, já tem isso. Eu achei super interessante. Que são as nanoesferas de retinol. Então pode ser de uso noturno, inclusive para home care, para potencializar essa renovação. Uma vantagem dos retinóides com relação aos outros grupos é que eles atuam a nível de fibroblasto, promovem muita renovação celular e realmente melhoram o aspecto das cicatrizes, das linhas de expressão, e isso tem que ser considerado pelos nossos pacientes, tá bom? Ok? Bom, entre esses novos ativos aí eu separei alguns. Por exemplo, temos a zeloglicina, que não é tão novo assim, mas é muito utilizado. Lembrar que a zeloglicina ele trabalha numa concentração aí entre 3 a 10%, isso deve ser considerado, tá? É derivado da condensação de um ativo super antigo e super efetivo, que é o ácido azelaico, com o aminoácido glicina. Então, a união dessas duas moléculas nos trouxe a zeloglicina. É um ativo extremamente interessante, tem caráter cosmético e você pode utilizar com tranquilidade. Ele atua como sebo-regulador, gente. Então eu posso, inclusive, aí Jória que perguntou, fazer formulações home care com a zeloglicina a 3 a 5%, com muita efetividade clínica, tá? Os peelings podem ser neutralizados. Vamos deixar essa pergunta para o final. Os arrais neutraliza, certo? Só adiantando. Tem um outro também produto que é obtido do anis estrelado, o famoso Verochic, né? Que ele vem nessa apresentação de peeling, mas ele também tem essa característica de ser usado para home care. Para peeling, assim, na minha experiência, ele não tem uma efetividade muito grande. Então, como peeling químico, realmente eu não acho ele muito considerável. Não utilizaria. Inclusive, eu já trabalhei com ele, né? Ele tem essa molécula aí do ácido carboxílico, né? Eu já trabalhei com ele, mas ele tem um efeito muito superficial. E aí acaba não trazendo o resultado que o cliente imagina. Até fazia visitação médica aí em Natal e ela tinha uma médica específica que dizia que era o peeling da pessoa rica, porque causava um lift imediato. Isso aí é super interessante. Mas assim, ele não é tão efetivo como os retinóides são, como o Granactive que eu falei aí, inclusive até como o nanoretinol. Mas para produto home, ele é bem interessante, aí chegando no máximo a 10%, que eu considero uma concentração extremamente interessante. Certo?
Você pode pedir na formulação que ele já... É verdade, já manda bem bonitinho mesmo. Hoje eu destaquei um ativo que eu considero super interessante. Ele não é tão novo, mas é pouco utilizado, que é o Microbiox. Eu não sei se vocês conhecem aí o Microbiox. Ele trabalha inclusive em sabonetes, em shampoos também. Lembra que eu falei que muitas vezes a oleosidade do couro cabeludo e da haste do cabelo, ele também provoca acne, porque o contato dessa haste na pele provoca acne. Então, essa seria a tendência aí do Microbiox, uma concentração mais baixa, chegando até 1,25, tá bom? 1,25 para o Microbiox, ele tanto combate o P-acne e ele também interfere nos estafilococos, né, da pele, da flora cutânea. Então, uma boa dica aí para a gente utilizar e também, por que não, utilizar no nosso produto Home Care, tá certo? Letícia, é isso aí. Outro ativo super interessante é o zinco. Quem não trabalha com zinco, né? O zinco é um potente anti-inflamatório. Existem várias formas de zinco, né? O mais famoso é o óxido de zinco, que tem na formulação da pasta d'água e vários produtos para assadura. Ele é um potente anti-inflamatório. Mas eu vou falar para vocês, aí tem um peritionato de zinco, que é muito usado também para caspa e seborreia. Mas eu vou falar para vocês do zinco PCA, ou PCA zinco, certo, gente? O PCA zinco ele é muito usado em produtos anti-acne, principalmente para home care. É uma boa tendência aí de mercado, eu considero ele um super ativo e ele vem numa concentração aí em torno até 1%, ele pode ser super efetivo. E ele suprime a secreção sebácea pela inibição da enzima 5-alfa-redutase. Eu acho que eu já falei aqui para vocês da 5-alfa-redutase, né? A 5-alfa é uma enzima que converte testosterona em dehidrotestosterona. E isso acaba estimulando essa produção mais excessiva de sebo. Inclusive causa até alopecia. Então o PCA5 ele vai justamente trabalhar inibindo a 5-alfa-redutase, melhorando o aspecto cutâneo. Pode ser muito utilizado, muito bem utilizado, associando o PCA5 aí na concentração de 1% em média para produtos home care, certo? Eu acho que isso aí é super interessante. E verdade, a suplementação de zinco, aí ele gira de uso oral, no caso os nutricosméticos, vocês sabem que eu gosto muito de trabalhar, ele também deve ser utilizado, em média, uma concentração de 10 a 20 miligramas, como nutricosmético, tá bom? É uma boa pedida para a gente associar nos nossos tratamentos e ter mais efetividade clínica. Lembrar que os nutris têm essa ação sistêmica e, como consequência disso, eu vou ter um resultado mais efetivo. Muitas vezes a gente fala muito de face, mas e se seu paciente tiver nas costas? Que tipo de peeling químico eu vou utilizar? Que tipo de produto eu vou utilizar? Não é um bom questionamento? Pergunta de prova essa, não é verdade? Então temos que ter cuidado, porque, por exemplo, o ácido salicílico, numa extensão maior, a gente sabe que ele tem uma tendência a reações alérgicas. Já o ácido mandélico, ele é super seguro. Ju, Tereza, entrando aí na nossa live. Bom, e depois a gente vai fazer essas perguntinhas aí, tá bom? Vamos acompanhar aqui nossos ativos. Estou trazendo para vocês muitos ativos inovadores. Já temos aí 28 minutos, né? Passa rápido, mas no final a gente separa aí 10 a 15 minutos só para tirar dúvidas aí de vocês. O Miniporil, também um outro super ativo, ele também atua inibindo a enzima 5-alfa-redutase e ele tem uma característica aí numa concentração de 0,5 até 2%. Também pode ser associado aos produtos home care, tá bom? Acneol também, SR, é um outro ativo, né? Um potente ativo anti-acne. Na verdade, ele é um sebo regulador. Esses ativos home care têm como a principal finalidade é justamente isso, evitar essa produção mais excessiva de sebo na pele, que potencializa a proliferação do P. acnes. E ele vem numa concentração entre 4 a 8%. O Acneol SR, esse sim, um super ativo inovador, tá bom? É uma boa dica aí para vocês. E assim, uma outra orientação, a gente sabe que a melaleuca é muito utilizada e extremamente efetiva. Então, para quem não sabe ainda,
A melaleuca agora ela tem sua forma nanovetorizada, certo? Então, quem quiser trabalhar com a melaleuca, até para diminuir um pouco esse odor mais desagradável da melaleuca em si, você pode trabalhar com a forma nanovetorizada dela, tá certo? Então, ela realmente é um ativo super interessante, apresentação antimicrobiana, apresentação anti-inflamatória. Então, a gente pode fazer associação, inclusive, até 5%. Podemos trabalhar aí com a nanomelaleuca 5%, olha aí uma sugestão de fórmula. Nanomelaleuca 5%, o minipuril aí numa concentração em torno de 2%, certo, gente? E o PCA zinco também aí numa concentração de 1%. Seria uma dica bacana. Tá certo? Pegaram? PCA zinco 1, tá bom? Associa aí. Minipuril também numa concentração até 2%. E a nanomelaleuca nessa forma nanovetorizada, concentração até 5%. Claro, se eu estou trabalhando com pacientes com aspecto acneico, a ideia é trabalharmos em veículos aquosos. Aí, gel ou também sérum, tá bom? A melaleuca realmente, Denif, é muito boa. E nessa forma vetorizada, ela está um aspecto ainda melhor cosmeticamente, porque ela consegue mascarar um pouco aquela essência, aquela característica do cheiro mais forte da melaleuca, que é, assim, super marcante, né? Do óleo de melaleuca tradicional. Então, ela diminui essa forma vetorizada e claro, como é nanotecnológico, ela se torna mais efetiva, porque tem mais estabilidade, aumento maior, né, de permeação, tá bom? Então, essa parte cosmética, a gente já deu várias dicas aí para vocês. E agora vamos falar um pouquinho mais da questão dos nutricosméticos. Todos sabem que eu trabalho muito, então a ideia é, primeiro, atender meu cliente, realizar a limpeza de pele, em média aí 7 dias eu desenvolvo um peeling químico nele, preparando essa pele aí, muitas vezes pode utilizar até um Granactive 1% de preparação cutânea. Olha aí nossas alúminas de Chile também. Depois vamos fazer as perguntas, ok? Então, fazemos o peeling químico 7 dias depois, em média. E aí vamos dizer que eu escolhi o Granactive. O Granactive geralmente se trabalha entre 21 dias. É o período mais correto para se aplicar, né? Intervalos entre as sessões, em torno aí de 4 sessões para o Granactive. Só que durante essas sessões, meu paciente tem que fazer utilização de produtos em casa. E aí pode ser o minipuril, a nanomelaleuca, como eu falei, o PCA zinco, né? A junção desses ativos, tudo num só para potencializar meu tratamento. E uma coisa que é extremamente importante, pessoal, o fotoprotetor. Eu já peguei muitas orientações erradas com fotoprotetores que potencializavam a acne cosmética, porque ele tinha um caráter mais oleoso, muitas vezes em loção, muitas vezes em creme, que acaba potencializando o surgimento da famosa acne cosmética. Então se liguem no protetor solar, que também é uma ferramenta muito importante, tanto para proteção, porque a ideia é fazer peeling mesmo, quanto para evitar uma futura acne cosmética, tá bom? Essa é a ideia, e vamos associar, claro, aos nutricosméticos. Eu já falei do zinco. O zinco, ele atua interferindo na lipase, diminui essa secreção, essa eliminação, né, das glândulas. O que mais? Ele atua inibindo a 5-alfa-redutase, como eu já falei, e ele é um super agente anti-inflamatório. Então, ele é um princípio ativo completo para trabalhar na acne e observar aí, principalmente nessa pessoa de fase adulta, aí por volta dos 30 anos, 40 anos, que cada vez mais desenvolvem. Aí tem um fator também tanto hormonal quanto da alimentação. Não somos nutricionistas, então devemos orientar nosso paciente aí a nutricionista ou nutricionista para fazer um acompanhamento melhor dessa alimentação, que, claro, potencializa e muito o surgimento da acne, certo? Além do zinco, tem um super coringa que poucas pessoas conhecem essa efetividade, que é o nosso querido Oliolar. O Oliolar é um clássicozão, eu trabalho com ele há muitos anos, inclusive fui a primeira pessoa que trabalhou com Oliolar em Natal, na época um produto extremamente inovador, obtido da oliva, né, riquíssimo em hidroxitirassol. O Oliolar, além de inibir a enzima tirosinase, né, ele também atua inibindo a enzima
que provoca inflamação, que forma prostaglandinas, que é a COX-2. Então, o oleolar, gente, é muito importante. O zinco aí oral entre 10 e 20 miligramas. Então, eu posso fazer uma associação sinérgica entre o oleolar de 300 miligramas dose diária com o zinco 20, na mesma cápsula. E aí, a administração dose diária. Uma vez ao dia, eu gosto sempre de intervalo entre café e almoço. Então, não esqueçam dessa associação. O oleolar, ele não é só um inibidor da enzima tirosinase, como todos pensam. Ele também atua como um antioxidante, ele também atua, como eu falei, como inibidor da enzima ciclooxigenase 2, que é responsável pelo processo de inflamação. Edema, rubor, todas aquelas características da inflamação. Então, ele impede ou diminui a formação de prostaglandina, que é um mediador inflamatório. O Bioblanco também, tá? Pode ser sim, o Bioblanco, a diferença é que ele é obtido de um outro tipo de oliva, uma oliva francesa. A dosagem aí do oleolar, para vocês não esquecerem, é de 300 miligramas e pode ser associado sim ao zinco em torno de 20 miligramas. Isso é uma dose diária, geralmente entre as refeições. E é importante a gente indicar para o nosso cliente que ele faça uso contínuo, porque muitas vezes ele acaba comprando o produto, só que usa hoje, amanhã já não usa. Então, se é de uso oral ou uso tópico, a gente tem que ter continuidade. E uma boa dica aí para vocês, no retorno aí da sessão para fazer o peeling, você pede os produtos que você indicou, que você orientou, para saber se ele realmente está utilizando. Lembrar sempre, eu falo isso, que o protetor solar deve durar no máximo 2 meses. O protetor não é feito para durar 6 meses a 1 ano. Tá certo, pessoal? Bom, chegamos aí a 36 minutos de live. Eu vejo que vocês estão com muitas dúvidas, né? Muitas perguntas. E aí a gente vai começar a abrir um pouquinho mais para essas perguntas. Então, na verdade, o tratamento é paciência e persistência. Observar os fatores externos, isso é extremamente importante. E focar em formulações específicas, sejam elas magistrais ou seja ela da indústria. Existem produtos muito efetivos industriais. Eu tenho que observar cada caso, avaliar bem. Sempre uma tendência aí do salicílico, do mandélico e também dos retinóis. Geralmente as linhas cosméticas tradicionais, elas trabalham muito com retinol. Eu não conheço produto cosmético industrial com Grana Active, mas pode ser uma boa dica aí para vocês e máscara Peel Off, para vocês estarem realizando na clínica um peeling extremamente diferenciado e muito efetivo. Eu particularmente tenho resultados clínicos muito bons, principalmente naquele paciente, como eu falei, mais jovem, tá bom? É isso aí. Bom, então vamos começar aí a responder algumas perguntas. Doutora Rafaela Bonfim, professor, o que você acha do ácido pirúvico associado ao retinol? Tem que ter cuidado, ele pode ser uma boa combinação nas concentrações ideais. Ter cuidado, alguns profissionais usam, por exemplo, pirúvico a 50% com ácido retinóico. Então, se você não tem destreza em peeling, em concentrações muito elevadas, pode ser perigoso. Lembrar que essa combinação com ácido retinóico, que o ácido retinóico ele tem um caráter inflamatório, mas o pirúvico em baixas concentrações, Rafaela, ele é um antiacne também, tá bom? Monique Ubelino, tem algum nutricosmético que ajuda a melhorar as cicatrizes de acne? Bom, a questão aí é hidratação. Claro, a ideia é renovação e hidratação. Então, o Cártides, eu já falei em outras lives aí, ele faz esse entumecimento, como ele é rico em ácido hialurônico e um colágeno específico para hidratação, ele melhora, assim, o aspecto da cicatriz de acne. Numa concentração aí de 250 miligramas ao dia. Doutora Pábula, alguma outra opção de máscara? Nunca encontrei o Peel Off onde moro. Bom, além de máscara, você pode fazer em gel tradicional. Eu gosto de dar muitas minhas experiências, Pablo. E aí eu trabalho mais na Peel Off, mas nada impede de você fazer no gel, não. Aí, geralmente, para ácido, gel de natrozol, né? Letícia Falcão, dúvida. Quando o senhor aplica Grana Active Peel Off, o paciente vai embora com a máscara ou retira em casa após o tempo de 1 hora? Na verdade, a ideia, esse peeling é interessante, boa pergunta, porque você aplica
aplica e retira em clínica, em cabine. Então você tem esse intervalo aí de 50 minutos a 1 hora, então você bota e tira ele. Então você tem domínio sobre esse produto, porque a gente sabe que os retinóides vão para casa 6 horas e muitas vezes as pessoas costumam a não tirar até no tempo desejado. Boa pergunta. Tira em cabine, sim. Retira na clínica, isso mesmo. Certo, pessoal? Vamos ver mais alguns outros questionamentos. Oleolá 300 miligramas, já responderam aí o Altamir. Bioblanc também, outro análogo. Protetor com toque seco. Protetor solar, aí outra pergunta aqui da Roberta. Melaleuca com argila. Pode ser sim, pode ser utilizado. Realmente eu não trabalho muito com argila, mas tem profissionais que trabalham com argila e acham extremamente efetivos. Aí no caso a argila verde seria uma boa opção, tá bom? Argila mais melaleuca, sim, boa opção. As peles oleosas podem ser usados sérum de vitamina C? Boa pergunta. Aí, nossa amiga, eu creio que é de Chile, não? É uma boa pergunta. Mira, uma coisa que é muito importante é que as vitaminas C são muitas vezes lipossolúveis lipossolúveis. Então, uma coisa importante é que as vitaminas C hoje têm moléculas lipossolúveis. Até os alunos hoje me perguntaram na aula de desenvolvimento farmacêutico. Então, para pacientes de pele muito oleosa, às vezes, dependendo do tipo de vitamina C que a gente está utilizando, ela pode provocar acne. Certo, gente? Então, ter cuidado com isso. Tenho que avaliar bem, tá? Rei dos Peelings, muito obrigado. Deixar a live salva. O que mais? Outra pergunta aqui. Jennifer. Acne mulher e mulheres pode ter influência hormonal? É preciso detectar na anamnese? Sim, com certeza. Tem um caráter, sim, hormonal e deve ser avaliado. A ideia é que ela vá ao seu ginecologista, tá certo? Para ter uma anamnese mais específica. Substâncias orais para cicatriz de acne, aí o Cártides, né, que é esse peptídeo de colágeno associado ao ácido hialurônico. Vamos ver aqui as outras perguntas, foram tantas. Você pode pedir na formulação? Os peelings podem ser neutralizados com bicarbonato e água? Jennifer. A ideia de neutralização, como eu falei, só o grupo dos arrais, dos alfa-hidroxiácidos é que neutralizam após a aplicação. O ácido salicílico e os retinoides, os beta e retinoides, eles são peelings autoneutralizantes. Eles não precisam de neutralização, tá certo? Como neutralizar o mandélico? Uma fórmula muito simples, aí a Gracilene Gomes. Graci, uma fórmula muito simples. Como neutralizar o mandélico? Bicarbonato de sódio 15% e você pode trabalhar com água ou também com gel. Esses dois veículos, aí faz uma quantidade que você, dependendo da sua rotina de peeling. Geralmente eu trabalho com 50 gramas, tá bom? Só observar a questão das validades aí do manipulado. Aline Queiroz, já quero o curso de peeling. Estarei em João Pessoa, na GLAM. Aí no final de novembro, início de dezembro, certo? Pessoal de João Pessoa. Jória perguntou aqui, foi o veículo, né? O home care. A ideia, Jória, do veículo realmente é gel ou sérum. Ter cuidado aí nos produtos com toque mais oleoso, as emulsões, porque tanto as loções quanto os cremes, porque eles têm uma tendência, têm um caráter oleoso, porque eles já têm fases de óleo na sua própria composição. E aí poderia trazer danos a esse paciente. Que mais? Incrível. Mais alguma pergunta, pessoal? A melaleuca pode ser usada no home care? Seria em sérum? Sim, pode ser. No caso, faz na forma nano. Olheiras. Meu amigo Fernando Stitt quer olheiras. Depois vamos ter um tema específico para olheiras, né? Olheiras é um desafio. Ok? O que mais? Pábula. Fez o curso comigo de peeling, super indico. Muito obrigado. Nossos cursos sempre muito efetivos. Anuska. Faz uma pergunta aí, Anuska. O curso de peeling sempre muito efetivo, com resultados clínicos realmente específicos, né? Bem interessantes para potencializar
o nosso tratamento. Grana Active em pila e na forma de gel. Mesmo tempo de ação da máscara, 50 minutos? Sim, a ideia é entre 50 a 1 hora. Jameson, está ansioso pela minha aula? Muito obrigado, será uma aula especial. A melaleuca, Juliana, pode ser usada pura? Na verdade eu trabalho com veículos. Valeu, Steve. Eu trabalho com veículos. Geralmente eu trabalho com gel ou sérum. Se eu tenho curso em Natal, eu tenho um curso marcado para o dia 22, aí junto com o pessoal da Total Derm, né, da Cosmo Beauty, e aí o pessoal de Natal entra em contato com as meninas lá da Total Derm. Brasília. O que indica para microagulhamento de hipercromias e o home care? No caso, assim, fugindo um pouquinho do tema, a ideia de hipercromias, no caso se for melasma, é realmente mesclas de despigmentantes, tá certo? Essa é a ideia, ok? Vitamina C, uso diurno, como eu falei, tem que avaliar bem, tá? Para cicatrizes de acne, então a ideia, você pode usar durante o microagulhamento os fatores de crescimento, né? Pode usar os tradicionais, inclusive associar até despigmentantes, aí o fator de crescimento que eu gosto muito, o TGP2 peptídeo pode ser utilizado também. Cisteamine, como usar a Nusca? A Nusca, o cisteamine dá uma live própria. O cisteamine ele é uma molécula extremamente característica. Ela pode ser inclusive utilizado, pessoal, no tratamento da hiperpigmentação pós-inflamatória da acne, é verdade. E você deve ter algumas características ao ser utilizados. Eu desenvolvi um peeling super interessante, inclusive eu vou estar com ele aí em João Pessoa, Nusca, no meu curso, que associa nanoretinol, cisteamina e outros ativos, tá? E ele é um ativo específico. Para a home care, eu tenho que ter muito cuidado aí na questão da aplicação, no tempo de aplicação, na verdade, Nusca. Pode começar em torno já dos 30 minutos, mas retirando esse produto, certo? Sempre observando para evitar irritação, porque realmente é uma molécula que tem um caráter mais irritativo e tem uma mosca aqui na nossa live. Bom, é isso, Nusca. Então, chega até o momento de você usar em torno de 6 horas, mas aí avaliando. Eu gosto de trabalhar semanalmente com a cisteamine, observando. Muitas vezes se utiliza 3 horas e retira e tem sensibilidade, eu retorno para 1 hora. Então, a ideia é 30 minutos, 1 hora, 3 horas e 6 horas. Então, sempre avaliando bem, Nusca, porque realmente ele provoca muita irritação em algumas pessoas, outras não, tá bom? O Granactive, qual a porcentagem para peelings químicos? Aí, no caso, 3% para peeling. O cisteamine pode usar associado, aí uma associação bem bacana é o astronexâmico, tá bom? Letícia Falcão, 3%. Pablo, você acredita em associar o zinco com a nicotinamida via oral? É uma boa opção para... Sim, a nicotinamida também, que é a niacinamida. Perfeito, pode sim, diminuir a oleosidade. Lari Pedrosa, curso em Brasília, está precisando. Então vamos combinar. E no Chile e Chile. Não tenho fechas agora em Chile. Eu creio que só em 2020. Qual nutricosmético você sugeriu para cicatrizes de acne? No caso, para melhorar o aspecto da hidratação, né, na pele, aí o Cártides, que é um peptídeo de colágeno associado ao ácido hialurônico. Tá? Exato, vamos ter um curso VIP em breve. Giovana, qual o despigmentante mais indicado para associar com peeling químico? No caso específico da acne, a gente pode utilizar os tradicionais mesmo. Eu gosto muito do TGP2, já falei aqui. Eu gosto muito do Nopigmerin também, que é um despigmentante extremamente efetivo, com inibição de tirosinase, inibição de TRP1, TRP2, tem mecanismos bem específicos e ele pode se associar aí em torno aí de 5%. O ideal é 5%. O Nopigmerin especificamente, porque ele trabalha numa faixa de pH em torno de 5, a ideia é que você trabalhe ele como home care. Mas o TGP2 associado ao arbutin aí, e outros despigmentantes podem ser associados no peeling químico, tá bom? Ok? A música foi ótima, a música faz parte, ao vivo, né? Carlos, boa noite. Você sabe da associação da metformina creme para melasma?
Isso, tem um artigo novo da metformina aí a 20%, mas isso é tema para nossa próxima, uma das lives que vão vir por aí, tá certo? Vamos focar aqui no tratamento da acne, mas é um novo estudo que está tendo aí, você tem razão, parabéns, João, por estar tão já sabendo aí dos detalhes aí dos novos artigos, tá bom? Os nutricosméticos indispensáveis para o tratamento da acne. Aí como eu falei, o Liolá, Bioblank, ok? E o zinco também. São os nutricosméticos mais específicos. É verdade, em Chile é muito difícil termos alguns tipos de aclaradores, não? Mas em geral, tem em Chile, por exemplo, Belides, que é de flor de margarita, e tem arbutin também. E eu creio que ácido córrico, eu creio que tem em Chile também. Ok? Investir em hidratação auxilia no controle da acne. Essa hidratação tem que ser bem avaliada, porque tem que ter cuidado com esse produto, Anuska. Porque muitas vezes, no lugar de estar fazendo um efeito positivo, a ideia de hidratação é na pele, dentro, e não fora. Então, ter cuidado aí, principalmente nos princípios ativos que provocam uma oclusão. No caso específico, aí os óleos vegetais, né? Os produtos contendo manteigas, que mais? Os produtos com silicone, para não causar acne cosmética. Para cicatrizes de acne em relação ao microagulhamento, você prefere o roller ou o Dermapen e por quê? Boa pergunta. Aí depende muito do profissional. O Dermapen, na minha opinião, ele deve ser usado, assim, eu gosto de utilizar de forma mais pontual. Mas tem profissionais que trabalham full face, nada impede. Aí vai depender da sua destreza, do equipamento que você mais acha interessante. Tá bom? Então, os dois podem ser utilizados. Claro, o Dermapen, ele trabalha muito nessa questão pontual. Então, para cicatrizes mais específicas, ele traz uma vantagem. E outra vantagem do Dermapen é a questão de termos variação no momento, né, que eu elevo ou diminuo o tamanho da agulha. Isso deve ser considerado. Tá? Qual a concentração do Bioblank? Geralmente é em torno de 150 mg a 200. Sua opinião sobre peelings orgânicos, tipo de Mar Morto? Essa é a pergunta clássica, o peeling do Mar Morto. Eu, particularmente, nunca trabalhei com o peeling do Mar Morto, então eu não sei a composição, não posso falar porque realmente eu não conheço o produto, tá bom? O que mais? Mais perguntas? Bom, pessoal, já estamos aí em 8h51, é isso. Vamos já finalizar. Quero convidar aí todos vocês, quem ainda não fez a minha inscrição no webinário, que irá ocorrer dia 12 de novembro, agora poucos dias, faltam poucos dias, às 20 horas. Então não perca essa grande oportunidade. Nesse webinário vamos trabalhar vários temas da cosmetologia. Olha ela de novo aqui. Então vamos trabalhar vários temas da cosmetologia, certo? Então não perca, quem ainda não fez a inscrição, clica lá no link da minha bio e faça agora. Inclusive, também já temos, né, um grupo no Telegram, onde vamos trabalhar aí muita cosmetologia, tá certo? Então fica a dica aí para vocês, ok? Cosméticos para redução dos poros. Aí o perrefenil já é muito utilizado para redução, o Pore-Out também, concentração de 2 a 3%. Obrigado, professor Márcio, muito obrigado a você por estar assistindo, tá? Certo, pessoal? Então, é isso, espero que vocês tenham gostado. Foi uma live realmente muito rica aí na cosmetologia, muitas associações. Tentem focar nisso, observem isso aí, tá bom? Tenham cuidado nos tratamentos muito impactantes. Uma pele com acne, ela é uma pele mais sensível, então deve ser observado cada caso. Exato, Edinara, eu estou postando muitos artigos lá interessantes, tá bom? Então acompanha aí, dia 12 de novembro, meu webinário sobre cosmetologia, não perca. Quem ainda não se inscreveu, aí o pessoal que está ao vivo agora, corre lá e se inscreve, né? Claro, quem trabalha comigo sabe que sempre com profissionalismo e com ética, né? E a gente vai mostrar aí para vocês o que há de mais novo na cosmetologia a nível
mundial. Exato, informações sempre atualizadas. Esse é o objetivo, para transformar você, profissional da estética, num profissional cada vez melhor, tá bom? Então entra aí na minha bio e se inscreva agora para o meu webinar. Grande abraço e até a próxima!